Bom dia, nono ano. Hoje nós iremos iniciar a nossa live falando sobre a unidade 6, tá? Nós vamos fazer uma introdução da unidade 6, vamos bater um papo sobre os conhecimentos que você já tem sobre genética, tá? E tirar algumas dúvidas para a gente iniciar essa unidade, certo? Eu pedi a vocês que respondessem essas duas perguntinhas para mim, né? Que está lá no início do nosso capítulo. O título da unidade é o seguinte: linguagem genética e informação biológica, né? Aí ele vem dar aqui algumas imagens, algumas fotos de famílias, né? E ele traz a seguinte pergunta: é muito comum os momentos em família serem registrados por inúmeras fotos. Nelas ficam eternizados os momentos felizes e também é possível observar características físicas semelhantes entre as pessoas da mesma família em diferentes gerações. Primeira pergunta, ele diz assim: ao observar as imagens de pessoas de uma mesma família, é possível identificar algumas características semelhantes entre tais pessoas. Elas são parecidas, mas não idênticas. O que determina essas diferenças? Fala para mim, se vocês quiserem falar no microfone, melhor ainda. Fala para mim, o que... Pode falar, Maria. Bom dia. Bom dia. Então, na 1 eu coloquei que essa semelhança ocorre por causa da troca de material genético entre a mulher e o homem. Só que o que é reproduzido não é igual porque é uma relação sexuada, de troca de material genético. Se fosse, por exemplo, uma bactéria que ela produz assexuadamente, o seu progenitor, o seu filho, né? E seu Seria filhote? igual. É, isso, seria igual a ela. Porque teria o mesmo material genético, não teria troca. Excelente, excelente. A Maria já entrou aí, né, em dois termos que são muito importantes que vocês saibam, né, para falar desse conteúdo, que é o tipo de reprodução. Reprodução sexuada e reprodução assexuada, que vocês viram lá no 8º ano, não é isso? E Maria colocou muito bem esses dois termos, tá? Outra pessoa saberia diferenciar o tipo de reprodução assexuada e sexuada? Com outras palavras, quem gostaria de falar essa? Diferença entre reprodução sexuada e assexuada. Quem gostaria? Ó, Luana colocou: uma tem relação sexual e a outra não. Tá certo ou tá errado? Colocar dessa forma. O que você acha, Maria? Se eu colocar dessa forma, tá certo? Isso aí, Lara. A sexuada tem troca de material genético e a assexuada não. A assexuada não, Maria, isso aí, Amanda, tá trocado. A assexuada não tem troca de material genético e a sexuada possui troca de material genético. Exatamente. Eu não posso falar que tem relação sexual ou não, porque falar que existe ou não copulação, eu estou falando do tipo de fecundação. Vocês viram isso também lá no 8º ano. Fecundação interna e fecundação externa. Por exemplo, os anfíbios, né? Eles se reproduzem sexuadamente, mas os gametas se encontram na água. Não tem copulação, certo? A fecundação é externa, é fora do corpo da fêmea. Mas é sexuada? É sexuada, porque tem troca de material genético. Ou seja, misturou DNA. Não é isso? Então, primeiro termo que vocês já colocaram de forma correta. Se ficar em dúvida nisso aí, complica. Tá bom, Lona, sem problema. Exatamente. A gente só tem que tomar cuidado, porque
vocês vão ver aí que até a apostila coloca linguagem genética. Antes de eu começar a falar de genética com vocês, vocês vão ver que lá no cronograma dessa semana, eu coloquei para uma atividade para vocês conceituarem alguns termos. Por quê? Eu preciso que esses conceitos estejam muito bem definidos para vocês, para eu entrar em genética. Porque eu vou falar, por exemplo, porque a espécie tal que se reproduz de forma sexuada, a outra que se reproduz de forma assexuada, tem que estar muito claro para vocês, tá? Exatamente, igual a reprodução das plantas, Lembra que a reprodução das plantas ela tem duas fases? Vamos ver se vocês lembram disso. Lá do 7º ano. Lembra disso? Que a gente dá até um termo para esse tipo de reprodução. Vamos ver se vocês vão lembrar. Tem uma fase assexuada e uma fase sexuada. Vamos ver se vocês vão lembrar. Qual é o nome desse termo que eu dou? Também é importante saber. Alguém consegue lembrar? Não. Isso é a divisão celular, Maria. Eu lembro até que vocês viram, por exemplo, nas briófitas, nas pteridófitas, uma fase da vida delas ocorre de forma sexuada e a outra assexuada. Tem o gametófito, o esporófito. Então, quando existem essas duas fases na reprodução, a gente chama de alternância de gerações, tá? Alternância de gerações, a gente usa esse termo, tá bom? Isso, mas não tem problema não, a ideia é essa mesmo, e relembrando, tá bom? Muito bem. Aí vocês colocaram assim, professora, voltando aqui na primeira pergunta, elas se parecem, mas não são idênticas. O que determina essa diferença? A Maria colocou muito bem. É porque elas vão ter características dos seus progenitores, né, do pai e da mãe, mas tem diferenças, porque misturou o material genético e nasceu um novo ser, certo? Houve mistura de material genético, certo? Muito bem lembrado. E já colocaram aí dois termos que, se eu não me engano, até coloquei lá na atividade para vocês conceituarem. Essa atividade, inclusive, turma, eu pedi a vocês que fizessem a leitura de algumas páginas da apostila e tentassem conceituar, mas tentem conceituar com as próprias palavras de vocês, sem ficar copiando o texto da apostila, tá? E a ideia é tentar forçar vocês a lembrarem desses termos, igual eu estou fazendo agora com vocês, tá? Aí a segunda fala assim, peraí, só um minutinho que tem uma pergunta aqui. Sim, Lara. Lara colocou assim, professora, tem criança que não parece com nem com o pai nem com a mãe, né? Só que às vezes, Lara, ela tem características dos avós, tá? Isso pode acontecer, ok? Isso, às vezes isso acontece. É difícil, você não ter característica nenhuma é difícil. Mas pode ser que apareça com ali, ó. A Júlia colocou, a irmã dela. É a cara da avó dela. E não parece com os pais. É isso, Júlia? Isso aí, muito bem. Calma que nós vamos chegar na genética. Vocês vão entender o porquê disso. Pode parecer com os bisavós. A gente vai herdando essas características dos nossos descendentes, tá, turma? Isso aí. Calma. Vocês vão se amarrar na matéria, com certeza. Agora, número 2. Como as características físicas semelhantes são passadas entre as diferentes gerações de uma família? E aí? Ó, a Jade foi em cima. Pelos cromossomos presentes no espermatozoide lá do meu pai e no óvulo da minha mãe. Essas características são passadas lá na minha informação genética. Não é isso? E de onde que eu vou herdar isso? Do meu pai vai vir com o espermatozoide dele e da minha mãe vai vir com os óvulos dela. Certo? Excelente, Jade. Agora,
coisas que vocês já sabem. Quantos cromossomos vem lá no espermatozoide? Quantos vem no óvulo? Fala para mim, da espécie humana. Eu estou falando da espécie humana. Excelente. 23 cromossomos do pai e 23 da mãe. 23, tá? Juntou os dois, nós teremos as nossas células com 46 cromossomos, certo? Isso aí, gostei de ver. Agora, olha só, prometem para mim, não é para ir para a página 38, tá? Não é para ir. Calma aí, Lara, que nós vamos ver o que são os genes agora, tá? Mas sem ficar, por favor, tá? Vamos tentar só em cima do que você já conhece, do que você já sabe. Se ficar olhando a apostila, perde completamente o objetivo da aula. Quando vocês falam esses termos para mim, eu fico muito satisfeita porque eu percebo que vocês assimilaram bastante conteúdo até aqui, certo? Então, isso aí é excelente. O que seriam, por exemplo, os espermatozoides e os óvulos da espécie humana? O que é isso? Vamos ver se vocês lembram. Isso aí, os gametas, não é isso? O gameta masculino, espermatozoide, e o gameta feminino da mulher. Muito bem. Onde são produzidos esses gametas? Vamos tentar lembrar. Estou fazendo uma lembrança lá do 8º ano. Onde que os gametas femininos são produzidos? Nos ovários e os masculinos? No testículo, muito bem. Escroto, saco escrotal é só a bolsa onde fica os testículos dentro, tá? Exato, muito bem. Então, excelente. Então, você já sabe o que são gametas, onde eles são produzidos, que cada um traz 23 cromossomos, não é isso? Vocês já sabem quando essas duas células se juntam. Eu tenho um processo chamado, quando eu junto o espermatozoide com o óvulo, qual é o nome desse processo? Coloca para mim aí. Fecundação, muito bem, Jade. Fecundou. Quando esse espermatozoide se juntou com esse óvulo, formou a nossa primeira célula, que a gente chama de diploide, com 2 cromossomos de cada, certo? Qual é o nome dessa primeira célula? A nossa primeira célula com 46 cromossomos. Vamos ver se vocês lembram também. O ovócito, na verdade, é o óvulo, tá? Lembra que o ovócito secundário é o nome do óvulo. O nome mais científico do óvulo. Não, com certeza vocês sabem. Pensa um pouquinho. Quando eu vou unir o espermatozoide com o óvulo. Ronald, zigoto. Excelente. Então, todos nós, um dia, fomos uma única célula. Não é verdade? Todos nós fomos formados por uma única célula. A partir daí veio quais processos que vieram para formar a gente? Quais são esses processos? O que essa célula começa a fazer para formar o nosso corpo? Vamos ver se vocês lembram. Se multiplica. Como? Já ouviram falar nesses termos? Acho que vocês vão ver só agora no nono. Como é que essas células se multiplicam? Não, né? Porque vocês vão ver agora comigo. Elas passam por sucessivas divisões celulares, tá? As células vão se dividindo, se multiplicando através de um processo chamado mitose, certo? Calma que nós vamos ver então, tá bom? Isso aí, mitose e meiose. A meiose forma os gametas, divide ao meio o número de cromossomos, fica 23 para cada lado, não é isso? E mitose é a formação de novas células. Tá vendo como é que vocês sabem? Agora fala para mim. Vocês escutam muito falar assim, porque isso aqui eu herdei do meu pai. Isso aqui existe uma hereditariedade.
Essa doença ela é hereditária, né? Vocês já ouviram muito esse termo. O que significa esse termo hereditariedade, herança genética? O que vocês conseguem entender, sem olhar na apostila, o que vocês conseguem entender desse termo? Que passa de pai para filho? E aí, pode falar para mim. De geração para geração. Exatamente isso aí, tá? E o que está ligado a nós que permite essa hereditariedade? De onde parte essa hereditariedade? Fala para mim. Dos genes. Esses genes estão aonde, Lara? E aí? Nos cromossomos. E o que são esses cromossomos? Tô só instigando vocês. O que são os famosos cromossomos? Células? O cromossomo é uma célula? Conjunto de DNA e RNA, o DNA e RNA fica misturado? Vai aí. Nós estamos chegando lá. O que são esses cromossomos? Mas é assim que se aprende. Se eu ficar só falando para vocês o que é, vocês não vão aprender nada. Eu gosto de ficar instigando vocês mesmos. Pode ficar tranquilos. Tenta lembrar o que são os cromossomos. Lembra lá das séries anteriores. Com certeza vocês vão lembrar. Fala para mim. É o material genético? E o que é isso, material genético? Sabe porque tem coisa que a gente fala assim, ó. Fala de hereditariedade. O material genético. O que é material genético? Qual a diferença de material genético, DNA e cromossomo? Material genético, DNA e cromossomo. A Amanda tá chegando lá, hein? As Amandas estão próximo. Vai lá, tenta chegar num conceito mais próximo do que seria. Amanda Simões colocou aqui, professora, mas o que é isso, Amanda Simões, que você está colocando aí? Antes de eu falar, senão eu acabo falando. DNA que se junta com uma proteína, o que seria isso? O cromossomo. Muito bem. Então, na verdade, o cromossomo nada mais é do que o próprio DNA, não é isso? Só que esse DNA, ele vai se enrolando em proteínas chamadas estonas, tá? E elas vão se condensando, se enrolando. Eu dou um exemplo que eu acho que fica fácil dos alunos entenderem. Pensa em você ter 46 carretéis de linhas diferentes. Pensa, 46 carretéis de linha. Se eu falar assim, separa, aliás, 46, eu vou ter 23 rosas e 23 azuis. Pensa assim, olha lá, hein? Aí eu vou falar bem assim, gente, separa para mim 23 carretéis de linha azul e 23 rosa. Vai ser fácil separar? Ou vai ser muito difícil eu conseguir separar? Eu tenho 46. 23 rosa e 23 azul. Vou falar, gente, eu quero 2 grupos. Um com 23 carretéis azuis e outro com 23 carretéis rosas. Fala para mim, vai ser muito difícil? Não, é fácil, né, Lara? Eles estão todos enroladinhos ali, já os carretéisinhos, bonitinho. Pronto. Já consegue assimilar porque eu tô falando 23 rosa, 23 azul, né? 23 da minha mãe, 23 do meu pai. Pensa nisso, 46 cromossomos. É como se esses carretéis fossem os cromossomos, ok? Agora eu vou falar assim, gente, você vai desenrolar todas as linhas dos carretéis. E depois eu vou falar assim, agora separa para mim. Eu quero os 23 carretéis de um lado azuis e 23 rosa do outro. Vai ser fácil separar?
com essa linha desenrolada? Muito difícil, não é verdade? O que é o carretel? O cromossomo. O que é a linha? A fita de DNA. Então, nós temos 23 carretéis rosa e 23 carretéis azuis. 46 carretéis que compõem o nosso cariótipo, ou seja, os nossos cromossomos. Quando as nossas células vão se dividir, esses cromossomos eles precisam estar organizados, condensadinhos, para conseguir fazer essa separação mesmo, exatamente para isso. Porque senão o nosso DNA todo solto dentro do nosso núcleo, na hora de separar seria praticamente impossível, tá? Só que eu tenho que ter na minha cabeça que o que eu tenho lá enroladinho no cromossomo são as nossas moléculas de DNA. Certo? Entendido? Então, o cromossomo é o próprio DNA enroladinho. Conseguiram entender mais ou menos o que seria o cromossomo, o que seria o DNA? Isso aí, calma que nós vamos nos aprofundar ainda, tá? Deixa eu ver aqui um outro termo que seria importante vocês estarem sabendo. Quer ver? Lara que falou que entendeu mais ou menos, tem uma imagem aqui que mostra exatamente isso, Lara. Vou colocar a imagem. Essa imagem aqui. Deixa eu só tirar os quadrinhos da minha frente aqui, que senão eu não consigo mostrar. Olha só. Tá vendo aqui o núcleo da célula? Aqui eu tenho uma célula, certo? As mitocôndrias, os centríolos, os complexos, os retículos, tá? Uma célula. Nós sabemos que o nosso material genético fica lá dentro do núcleo, certo? Nesse caso aqui, no núcleo, os meus cromossomos já estão todos condensados, o DNA está todo enroladinho aqui, entre aspas, no meu carretel de linha, certo? Repara que, olha o que eu tenho aqui. A minha molécula de DNA. Quando eu puxo, tá vendo? É como se eu estivesse soltando a linha, ó. Aqui eu tenho a molécula de DNA, ok? Para ele ficar enroladinho aqui, ó, o DNA está associado a proteínas formando o cromossomo. Então, o cromossomo é uma associação do DNA, certo? Enroladinhos em proteínas, que é como se fosse aquele plásticozinho do carretel, tá? É a estona onde ele vai se enrolar, ok? Depois vocês usam esse QR Code aqui para estar vendo essa animaçãozinha, tá? E o que seria o gene? Que foi, acho que Lara que me perguntou. Eu soube o que seria o gene, não é isso? O gene é um segmento de DNA. Por exemplo, aqui, vamos supor que esse pedacinho aqui, daqui até aqui, é um gene, uma sequência do DNA. E esse gene vai estar codificando uma característica. Exemplo, vamos supor que esse pedaço desse DNA aqui, desse cromossomo, indica a cor do meu olho. Ou seja, segmentos específicos do DNA formam genes. E esses genes vão estar codificando as nossas características. Não, nós temos, Lara, 46 cromossomos. Olha só, nós temos 46 cromossomos. Cada cromossomo tem vários genes, tá bom? Aí Jade colocou um negócio ali que já vai me ajudar a instruir vocês para o trabalho que eu pedi que vocês fizessem também. Quem já olhou o cronograma, viu que eu pedi uma pesquisa sobre uma síndrome cromossômica. Não é isso? Isso aí, síndrome de Down, trissomia do cromossomo 21, show de bola. Então, eu pedi a vocês que fizessem uma pesquisa sobre uma síndrome cromossômica. A síndrome cromossômica ela acontece quando lá no processo de meiose,
ocorre algum problema no ato da divisão celular e que os cromossomos não se dividem igualmente, tá? Então, a pessoa acaba herdando um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, e ela acaba tendo uma síndrome cromossômica. Síndrome não é doença. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito bem para a gente entender. Eu não tenho como curar uma pessoa de síndrome, porque todas as suas células possuem, por exemplo, a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21. Todos nós temos 2 cromossomos 21. O síndrome de Down tem um a mais. Eu tenho como em todas as células do síndrome de Down tirar esse cromossomo? Não, tá? Então, síndrome é diferente de doença, certo? Então, vocês farão esse trabalho que seria o quê? Para a quinta-feira que vem, tá? Para a gente também bater um papo sobre essas síndromes. Dando tempo, a gente faz na quinta agora, senão a gente faz na próxima segunda. Vocês vão pesquisar, tá? Uma síndrome, a que vocês acharem mais interessante, vocês vão se aprofundar na pesquisa. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas, uma das mais faladas. Então, eu indico vocês a pesquisarem outras, tá? Tem a síndrome de Turner, tem a síndrome de Klinefelter, tem várias outras síndromes que seria interessante vocês estarem pesquisando também. E vocês vão buscar, por exemplo, as características físicas que essa pessoa vai ter, tá? O que acontece para essa pessoa ter ou não essa síndrome, tá? E vocês irão, junto comigo, né, fazer um debate sobre essas síndromes, beleza? Só que, nesse primeiro momento, vocês vão pesquisar, conhecer a síndrome, tá? E depois a gente também vai estar avaliando vocês em relação a isso, ok? Então, caprichem na pesquisa, busquem imagens, porque é muito interessante trabalhar síndromes, tá bom? E quando a gente trabalha essas questões, nos faz entender também mais o conteúdo, certo? Então, conseguiram entender esses termos? Até aqui? Fala para mim aí. Sim, então. Aí, o que eu coloquei? Eu coloquei, no caso, então, 2 atividades para vocês. Uma para vocês estarem fazendo, né? Que é conceituando aqueles termos que eu coloquei para vocês. Se vocês conseguirem conceituar sem olhar na apostila, melhor ainda, tá? Melhor ainda. E a pesquisa sobre as síndromes para quinta-feira. Aí, quinta-feira, nós vamos falar sobre esses termos e provavelmente sobre a síndrome, tá bom? Até aqui alguma dúvida? Fala para mim. Show de bola. Isso, quinta agora, tá bom? Então, vou encerrar nossa gravação, só um minutinho.